Às vezes o desconforto não vem do lugar, mas do momento em que tudo parece calmo demais. E então, algo estranho acontece. Uma lanterna falha, um som que não combina com a noite e uma sensação de que há mais olhos do que os seus por ali. Esses encontros não foram imaginados, foram registrados. E agora você vai vê-los com seus próprios olhos. Bem-vindo aos encontros de acampamento mais perturbadores já capturados por câmeras. Desde 2017, um youtuber conhecido como Phil tem documentado suas jornadas solitárias pela natureza em seu canal chamado HickSlam. Seus vídeos revelam todos os detalhes de suas expedições, os preparativos antes das caminhadas, os cuidados com a escolha dos equipamentos, as técnicas de acampamento e tudo que envolve passar noites isolado no coração das matas. Cada vídeo oferece aos espectadores uma imersão completa no mundo do trekking selvagem e do isolamento voluntário. Na noite anterior ao Dia de Ação de Graças de 2021, Phil decidiu fazer uma caminhada noturna até um ponto de acampamento ao longo da trilha dos Apalaches, não muito longe de sua casa na Virgínia. No início, tudo parecia normal. Os primeiros 30 minutos da caminhada seguiram o ritmo habitual, tranquilos e silenciosos. Mas conforme ele avançava pela trilha, algo começou a parecer errado. The weirdness continues. There's a dead duck here. No acostamento da trilha, ele começou a encontrar lixo estranho. Não eram apenas embalagens ou restos comuns, mas sim recipientes de plástico deixados cuidadosamente, como se tivessem sido posicionados ali por alguém com uma intenção específica. O mais perturbador, havia escrita neles textos longos. Em alguns casos, pareciam ser letras de músicas. Em outros, poemas inteiros. Não era apenas rabiscos. Era como se alguém tivesse sentado, escrito tudo com calma, e depois simplesmente abandonado ali. A situação era difícil de entender. Quem se daria ao trabalho de escrever letras e poemas em potes de plástico, para depois jogá-los numa trilha, no meio do nada? A sensação era de que aquilo tinha algum propósito oculto, alguma mensagem não revelada. À medida que se aproximava da fronteira entre os estados, a atmosfera ficou ainda mais estranha. Phil encontrou mais bilhetes, e entre eles, algo chocante. Um pato morto. Sim, um animal deixado bem ao lado de outras anotações. E o mais inquietante era que algumas das novas notas traziam teorias da conspiração. Textos densos falando sobre agentes federais infiltrados, vigilância, paranoia. Outras pareciam relatos pessoais, como páginas de um diário perturbado. Quem escreveu aquilo falava sobre experiências pessoais, lembranças fragmentadas e histórias que pareciam quase delírios. Era impossível afirmar com certeza se a pessoa que escreveu também havia matado o pato, mas a coincidência era grande demais. As anotações estavam em bom estado, secas, o que indicava que haviam sido deixadas recentemente. E o corpo do animal estava intacto, sem sinais de decomposição. Estavam todos ali, como peças de um cenário montado de propósito. Enquanto absorvia a estranheza daquela descoberta, Phil notou, à distância, uma lona e uma fogueira acesa. Era um acampamento improvisado, a pouco mais de 20 metros dos bilhetes e do pato morto. A presença humana próxima daquele lugar sinistro elevou o alerta. Algo naquela situação gritava perigo. Decidido a se afastar dali o quanto antes, Phil seguiu em direção a um abrigo próximo. No caminho, ele cruzou com duas mulheres acompanhadas de um cachorro. Elas estavam visivelmente perturbadas e o questionaram se ele havia visto algo incomum pela trilha. Ao mencionar o acampamento, os bilhetes e o pato, o semblante delas mudou. Uma das mulheres, assustada, pediu para que Phil voltasse com elas até o carro, temendo que aquele acampamento pertencesse à pessoa responsável por tudo aquilo.
Little engine. Back section. Hiking again, finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second. Let me adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing. Concordando que a ideia fazia sentido, Phil os acompanhou de volta. Após se certificar de que estavam em segurança, ele voltou para a trilha, mas agora seguindo em direção oposta, na tentativa de encontrar um novo local para passar a noite. Por sorte, dessa vez, o caminho foi tranquilo. Chegando a outro abrigo, montou seu acampamento, acendeu uma fogueira e conseguiu finalmente relaxar, jantando longe dos sinais perturbadores que encontrara antes. Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy. Mas mesmo ali, em meio à calmaria aparente, o mistério ainda pairava. Quando a noite caiu de vez, Phil decidiu explorar o abrigo e checar o livro de registros, um caderno onde viajantes costumam deixar mensagens, histórias ou simples assinaturas. Mas ao folhear as páginas, ele se deparou com algo inesperado. Relatos de outros caminhantes que descreviam experiências semelhantes às suas. Histórias de figuras estranhas, objetos fora do lugar, mensagens enigmáticas deixadas no rastro de alguém que parecia viver à margem de qualquer lógica. E foi ali, em meio às palavras deixadas por desconhecidos, que a sensação de terror retornou com força. A trilha, aparentemente comum, parecia esconder um enredo mais sombrio, algo que escapava da compreensão e que talvez nunca tivesse uma explicação. Phil decide conferir o livro de registros do abrigo, um caderno tradicional deixado próximo à fogueira, onde viajantes que percorrem a trilha dos Apalaches costumam escrever suas impressões, nomes de trilha, pensamentos soltos ou até reflexões existenciais. É quase um ritual silencioso entre caminhantes, como se cada anotação deixasse uma pequena marca de quem passou por ali. Ao folhear as páginas, ele encontra as costumeiras entradas, relatos de caminhadas, menções à mágica da trilha, alguns desenhos, palavras soltas, quadrinhos, mas, de repente, algo chama a atenção. A caligrafia numa das entradas é estranhamente familiar. Ele ajusta a câmera e observa com mais atenção. É a mesma escrita que ele havia visto em notas e recipientes abandonados a milhas dali, do outro lado da estrada, onde também encontrou o pato morto. Apesar da distância entre os locais, o estilo de escrita é inconfundível. E mais perturbador que a semelhança estética é o conteúdo das anotações. Entre as páginas, há uma confissão. O autor menciona que esteve encarcerado em 2018 numa prisão do condado de Okaloosa, onde passou um período em confinamento solitário. Ele relata delírios, visões e menciona versículos bíblicos como Isaías 28:15-9. As palavras seguem uma espiral desconexa, ora com tom místico, ora mergulhadas em paranoia. Desde então, até o ano de 2024, ele nunca mais publicou outro vídeo mencionando as notas enigmáticas encontradas na trilha dos Apalaches. É bem possível que dezenas de outros viajantes tenham se deparado com os mesmos bilhetes e com o pato morto deixado na trilha. Mas até hoje ninguém sabe ao certo quem era o autor daqueles escritos. Nem o que ele poderia ter feito caso encontrasse alguém desavisado em seu caminho. Enquanto isso, do outro lado do oceano, outro canal no YouTube chamado Grizzly Gas registrava experiências igualmente estranhas. O criador, conhecido como Gas, costuma publicar vídeos de acampamentos pelo interior do Reino Unido, sempre acompanhado de seu bulldog francês chamado Fendi. Em muitas gravações, ele enfrenta condições climáticas severas e ocasionalmente se depara com animais grandes e imprevisíveis nas profundezas da floresta. Em abril de 2023, Gas publicou um vídeo documentando mais uma de suas viagens.
No início, tudo ocorreu como planejado. Ele montou sua barraca, cortou lenha para acender uma fogueira e Fendi explorava os arredores enquanto o sol começava a se pôr. And I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so... Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. Mas o que aconteceu a seguir não foi captado pela câmera. Enquanto preparava o jantar simples, bife com purê, um homem desconhecido apareceu do nada. Usava jeans e um casaco comum, aproximou-se calmamente e pediu comida e bebida. Embora parecesse inofensivo, o cenário era desconcertante. Um estranho qualquer no meio do nada se aproximando de um acampamento solitário no coração da floresta. O visitante, que se apresentou como Martin, falava de maneira estranha, suas frases eram confusas, as palavras saíam arrastadas, como se estivesse sob o efeito de alguma substância, ou talvez apenas perdido em seus próprios pensamentos. Enquanto partilhavam a refeição, Martin contou que era sem teto e que havia perdido tudo por causa das drogas. Disse que vagava pelas florestas sozinho, tentando escapar de sua própria realidade. Em determinado momento, Gar se virou para cortar mais lenha, e ao olhar novamente, Martin havia desaparecido sem dizer uma palavra. Nem um agradecimento, apenas sumiu na escuridão. O sentimento de desconforto se intensificou. Gas, temendo que o homem pudesse voltar acompanhado, talvez com a intenção de roubar seus equipamentos de gravação ou fazer algo pior, tomou uma decisão rápida. Desmontou seu acampamento e deixou o local naquela mesma noite. Antes de partir, no entanto, posicionou uma câmera escondida, voltada para o acampamento, caso algo estranho acontecesse enquanto estivesse ausente. No dia seguinte, voltou ao local para verificar as gravações. Mas, para seu espanto, a câmera estava completamente desligada. Até hoje, não se sabe se Martin era apenas um andarilho solitário em busca de ajuda ou alguém com intenções mais sombrias. Mas uma coisa é certa, naquela noite, a decisão de partir pode ter sido o que manteve Gas e seu cachorro em segurança. O canal Scary Outdoors é conhecido por registrar expedições noturnas em lugares isolados durante todas as estações do ano. O criador do canal se aventura sozinho por florestas, campos e trilhas esquecidas, sempre munido de sua câmera e de uma coragem que beira o inconsequente. Em outubro de 2022, ele publicou um vídeo que se destacou entre os demais. A gravação mostra uma viagem de acampamento em uma floresta sem nome, localizada em um ponto remoto, longe de qualquer sinal de civilização. Ele registrou tudo, desde os primeiros passos entre as árvores até a escuridão total que cobria a mata ao cair da noite. Nos minutos iniciais, o único som perceptível é o da sua respiração, pesada e constante. Não há trilha sonora, apenas o silêncio esmagador de uma floresta adormecida. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh, boy. Oh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. A ausência de vida humana ao redor torna o cenário ainda mais opressivo. É impossível não se espantar com a ousadia de alguém que se dispõe a vagar sozinho em um ambiente tão inóspito, onde qualquer ruído pode ser um animal ou algo pior. À medida que o vídeo avança, o youtuber faz pequenas observações sobre o ambiente, comenta o frio, as folhas secas sob os pés, a sensação de estar sendo observado. Durante toda a caminhada, nada indica a presença de mais ninguém por ali. O vazio parece absoluto, mas por volta dos 13 minutos de vídeo, tudo muda.
Um som súbito e arrepiante ecoa pela floresta. A atmosfera silenciosa se transforma em tensão pura. Ao longe, a uma distância difícil de calcular, uma voz humana rasga o ar noturno com uma frase direta e estranha: "Eu vejo você." O som poderia ser confundido com o grito de um animal, talvez uma raposa ou um coiote, mas havia algo na entonação que não parecia natural. Soava articulado demais, quase como se alguém estivesse deliberadamente tentando assustar. É possível que outro campista estivesse por perto e tivesse ouvido a movimentação. Como o youtuber passou boa parte da filmagem falando e fazendo barulho, pode ter alertado alguém sem querer. Talvez fosse só uma brincadeira de mau gosto, alguém tentando pregar uma peça em um solitário explorador noturno. Mas mesmo essa hipótese levanta novas perguntas. O que alguém estaria fazendo naquela mesma floresta isolada no meio da noite, tão distante de qualquer estrada? E mais perturbador, porque o grito veio justamente no momento em que ele desligou a lanterna? Parecia calculado, como se quem ou o que estivesse ali esperasse exatamente por esse momento de escuridão total para se revelar. Felizmente, o aventureiro conseguiu retornar ao acampamento sem incidentes. Nenhum outro som estranho foi registrado naquela noite. E até hoje ele continua publicando novos vídeos de suas jornadas ao ar livre, como se nada tivesse acontecido. Mas para quem assistiu, aquele momento específico permanece como uma lembrança desconfortável, um lembrete de que na vastidão da floresta você nunca está realmente sozinho. Sam, um youtuber de Ohio, publica desde 2016 suas experiências de acampamento furtivo no canal O Vento Noroeste. Para quem não está familiarizado, o termo acampamento furtivo se refere a estacionar discretamente uma van-casa em locais públicos ou remotos, evitando campings pagos ou áreas regulamentadas. E Sam leva isso a sério, acampando em lugares que vão de bairros tranquilos até florestas isoladas. No início de 2024, ele compartilhou uma aventura sinistra em uma floresta nos arredores de Cleveland. Após deixar sua van em um estacionamento de cães próximo, caminhou até uma área mais densa da mata. No caminho, encontrou os restos de uma barraca totalmente destruída, um presságio desconfortável, mas que não o impediu de seguir em frente. Com a barraca montada, ele começou a preparar o jantar em seu fogareiro. O dia já começava a se despedir quando notou pessoas passando perto de onde estava. Uma sensação estranha tomou conta do ambiente, como se algo estivesse errado. Somebody's walking around out there very close to the tent. A maioria dos campistas experientes teria seguido seus instintos e ido embora, mas Sam resolveu permanecer e seguir filmando à noite. Ao se acomodar na tenda, os sons da floresta se intensificaram. Passos começaram a ecoar ao redor. Alguém ou alguma coisa caminhava bem perto de onde ele estava. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? With me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? Quase como se o observasse. O ar se tornou denso e os ruídos mais altos. Sam tentou se comunicar, mas a resposta só veio depois de vários chamados. Quando finalmente surgiu, foi o bastante para transformar a situação num verdadeiro pesadelo. Do lado de fora, o intruso começou a circular a tenda. Em certo momento, chegou a tocar nela. Sam, visivelmente em pânico, anunciou que estava indo embora.
Mas antes que conseguisse sair, notou que sua barraca foi derrubada com ele dentro. Ao se levantar e olhar em volta, avistou figuras paradas entre as árvores, apenas observando. Sem saber exatamente o que queriam ou o que pretendiam fazer, Sam decidiu fugir. I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Durante sua corrida desesperada pela floresta, pôde ouvir passos atrás de si. Estava sendo seguido. Em meio ao caos, ainda gravava tudo, provavelmente como instinto ou uma tentativa de registrar qualquer coisa que pudesse acontecer. I'm leaving, don't follow me! I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette, I can hear you! I hear you! No caminho de volta à van, notou que os agressores estavam vasculhando seu acampamento. Em vez de confrontá-los, escolheu deixar tudo para trás e priorizar a própria segurança. Mesmo ao escapar, continuou ouvindo passos e sentindo cheiro de cigarro vindo da mata. Estava claro, ainda o seguiam. Where they are, I think it's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. I can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Okay. Get away from me! Finalmente encontrou a trilha principal, ofegante, confuso, mas aliviado. Quando chegou à van, ligou o motor e partiu. Depois, publicou o vídeo com uma recapitulação completa do que havia ocorrido. Nos comentários, muitos questionaram a veracidade do episódio, alegando que ninguém em sã consciência continuaria gravando numa situação tão ameaçadora. No entanto, a reação de Sam pareceu autêntica. Cada pessoa reage de maneira diferente diante do medo. E apesar das dúvidas, um fato permanece. Os perseguidores não levaram nada de valor, indicando que a intenção talvez não fosse roubar. O que exatamente eles queriam? O que teria acontecido se Sam não tivesse fugido? Nenhuma resposta foi encontrada, mas uma coisa é certa, naquela noite ele trancou as portas da van como nunca antes. Pouco tempo depois, perto de Browning, em Montana, dois amigos estavam explorando a floresta nos arredores da cidade. Parecia uma trilha comum, até que perceberam um homem saindo do meio das árvores. Ele parecia normal à primeira vista, e até trocaram algumas palavras com ele. Mas havia algo inquietante naquele encontro. Os movimentos do estranho eram desconcertantes e o tom de sua voz causava calafrios. De repente, sem aviso, ele caiu de quatro e começou a rastejar em direção a eles. Mas não era um movimento natural. Era rápido, mecânico, perturbador. O medo tomou conta imediatamente. Sem esperar por explicações, os dois correram até o veículo e arrancaram dali, deixando para trás a figura que havia transformado uma caminhada tranquila em um verdadeiro pesadelo. Ninguém sabe ao certo quem ou o que era aquele homem. Em outro ponto remoto da natureza, um caminhante registrava paisagens quando sua câmera captou algo incomum. O vídeo começava sereno, com um lago calmo refletindo as árvores ao redor. Tudo parecia normal até que uma leve ondulação surgiu na superfície. Intrigado, ele se aproximou para observar melhor. Foi então que algo se mexeu sob a água. A quietude do ambiente contrastava com a estranha agitação abaixo da superfície. Algo estava ali embaixo, algo que não deveria estar. Sem nenhum sinal ou aviso, a água se rompeu de repente em um grande respingo, mas não havia nada ali. Nenhum peixe, nenhum objeto, nenhum movimento aparente capaz de justificar aquela agitação. Logo, a superfície se acalmou, deixando para trás apenas silêncio e perguntas. Teria sido uma criatura escondida, um fenômeno natural ou algo ainda mais estranho? Certas histórias parecem feitas para nunca serem explicadas. Esses foram apenas alguns dos registros mais assustadores. Se tiver coragem, nos vemos no próximo vídeo.
civil rights. You demand that I euthanize your name.